Olá, meus amigos, meu nome é Haroldo Lourenço, sou professor adjunto aqui do UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito, sou professor de Direito aqui da casa, nossa querida Nacional. Nós estamos vivendo esse período agora de pandemia, então nós estamos divulgando aqui conteúdos informativos que atendam a toda a sociedade, tentando cada professor colaborar com o que pode, atendendo essa finalidade social da nossa querida UFRJ, que sempre tenta acolher toda a sociedade e ajudá-los e colaborar com o que for possível. Vou falar hoje com vocês sobre um tema de extrema importância, que é muito comum as pessoas perguntarem e ter essa dúvida, sobre o chamado bem de família. Você já ouviu falar sobre o bem de família? O bem de família é o único imóvel da pessoa que ela tenha em nome dela. Então você tem a sua casinha, a sua casa na qual você more, sendo a sua única casa, ela é impenhorável. De novo, o que é um chamado bem de família? É o único imóvel do devedor utilizado como moradia. Então, se você, por exemplo, está devendo ao banco, é muito comum acontecer isso, ainda mais nesse período agora de pandemia, você tem pessoas super endividadas. Então, aquele seu único apartamento, aquela sua única casa, que você lutou tanto por ela, que você mora com a sua família, mora com a sua mulher, com seus filhos, ela é intocável. Ela não pode ser penhorada por qualquer dívida. Isso está estabelecido na Lei 8.009 de 90, que é a chamada Lei do Bem de Família. Porque a ideia da lei é proteger a moradia, proteger aquele núcleo familiar, impedindo que qualquer dívida possa penhorar esse imóvel. Agora você tem que tomar muito cuidado, tá? A regra é que o seu único imóvel é impenhorável, regra básica, só que você tem exceções. Tem algumas dívidas que podem ultrapassar essa impenhorabilidade. Quando eu falo em penhorabilidade, a penhora é o meio que o judiciário tem de apreender esse seu imóvel e levá-lo a leilão, para ser vendido, fazer dinheiro e pagar a dívida dele, né? Que eu não tinha explicado essa questão ainda. E como eu falei com você, nós estamos conversando aqui para todos da sociedade, então pode ter alguns assuntos aqui que as pessoas não dominem, não conheçam, nós não estamos falando só para profissionais, pessoas do direito, é importante esclarecermos bem esse ponto. Mas enfim, quais são as principais exceções? Quais são as dívidas que você tem que tomar cuidado que podem sim vir a penhorar o seu único imóvel? A principal, vamos lá. Se você foi fiador daquele seu amigo, já ouviu isso? Aquele seu amigo vira para você, aquele seu primo, pede para você ser fiador no contrato de locação dele. Você vai lá, com a maior da boa vontade, vira fiador do contrato de locação dele. Veja, aquele contrato de locação, aquele contrato que ele usou para ter um imóvel para morar e você for o fiador é um garantidor daquela dívida. Ou seja, se aquele locatário, aquele inquilino não pagar, você, fiador, vai ter que pagar aquela dívida. Isso é o que você chama no nosso ordenamento de responsabilidade subsidiária. Você responde caso ele não pague. E aí que é o grande detalhe. O fiador no contrato de locação, ele renuncia, ele abre mão do seu bem de família. Não tem jeito. O fiador no contrato de locação, ele está automaticamente renunciando o seu bem de família. Agora toma cuidado, tá? Se o fiador, se você, por exemplo, está me ouvindo e está nessa situação e você é casado, para que você tenha assumido essa fiança, se faz necessária que a sua esposa tenha assinado contigo. É o que nós chamamos no direito, com um nome muito complicado, mas nada mais é do que uma concordância, a assinatura dela, a rubrica dela, é o que você chama no direito de outorga uxória. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu sou fiador num contrato de locação, eu estou abrindo mão do meu único imóvel. Ou seja, eu estou expondo esse meu único imóvel a vir a ser penhorado caso o locatário não faça o pagamento. Ah, Haroldo, mas eu assinei esse contrato sem a minha esposa saber. Você deu sorte. Nesse caso que você assinou sem a sua esposa saber, essa fiança não produz efeitos. Você se libera. Você tem que procurar urgentemente uma consultoria jurídica, um advogado, um defensor público, tá? Existe a Defensoria Pública do Estado que está aí para te atender, para atender esse seu pedido de solucionar esse seu problema. Outra dívida muito comum é a dívida de alimentos. Se você está devendo pensão alimentícia, a pensão alimentícia ela vai penhorar o seu salário, vai penhorar a sua casa, você pode ir preso, não tem jeito, tá? A dívida de alimentos, ela penhora inclusive o seu único imóvel, não tem o que fazer. Ela pode vir a penhorar inclusive o seu único imóvel, não tem o que ser feito. Outra dívida muito interessante você tomar cuidado aqui é a dívida de condomínio.
Ah, eu moro num prédio, do meu prédio lá o condomínio está 200, 300, 500 reais, está apertado, está pesado e eu estou há 4, 5 meses sem pagar. Agora veio a pandemia, piorou mais ainda, parei de pagar. Pois é, toma cuidado. Esse condomínio, se ele contratar um advogado e ajuizar uma ação contra você, te cobrando essa dívida, o que pode acontecer? Você pode sofrer uma penhora sobre o seu imóvel, o imóvel dentro do condomínio. Então a dívida de condomínio, ela penhora o próprio imóvel. A dívida de condomínio, ela pode penhorar o próprio imóvel. Não tem como você escapar. Você vai perder o seu imóvel. E quando eu falo que perder o seu imóvel, é literalmente perder, tá, gente? É ir pra rua, você vai ficar sem casa. A lei estabelece uma proteção, mas ela cria exceções. Então são exceções necessárias para manter o próprio bem. Você mora em condomínio, se ninguém mais pagar a taxa condominial, você vai ter um problema seríssimo. Porque as pessoas que estão pagando vão sofrer as consequências pelo seu não pagamento. Complica tudo. Dificulta muitas coisas. Outra dívida que pode penhorar o seu imóvel também é dívida de IPTU. É um crédito tributário, é um crédito do Estado, do município, melhor falando aqui, né, especificadamente. Quando a gente fala de Estado no ordenamento no direito, a gente está falando genericamente um ente público. Mas, por exemplo, uma dívida do município de IPTU, você vai sofrer um procedimento de execução e vai sofrer uma penhora sobre o seu único imóvel. Está arriscado você ficar sem o seu imóvel. Não tem muito para onde você escapar, tá? Algumas hipóteses te livram de ter a penhora. Então, por exemplo, Haroldo, eu tenho um imóvel, mas ele é um 2 quartos. Só que eu fiquei desempregado agora com a pandemia, eu saí correndo 2 quartos, aluguei uma kitnet, aluguei um conjugado. E arranjei uma pessoa que está me pagando R$2.000 naquele apartamento que eu tinha e na kitnet estou pagando R$800. Não parece não, Haroldo, mas esses 1.200 estão me ajudando. Veja, eu falei para vocês que o bem de família é o bem que você está morando, mora nele e é o seu único imóvel. Quando você saiu para outro imóvel, alugou um outro apartamento, você deixou de morar. Concorda comigo? Só que a jurisprudência, quem não sabe, são as decisões dos tribunais, ela entende que se você provar que você saiu desse imóvel e imediatamente alugou outro mais barato para que a diferença colabore para a sua manutenção, ele continua sendo impenhorável, você se livra dessa. Nesse caso não pode penhorar. Então, se o seu imóvel, o bem de família, ele está alugado e o aluguel colabora com a sua manutenção, ele continua sendo impenhorável. Então toma muito cuidado, tá? O bem de família é o único imóvel que você usa como moradia. Em regra, ele é impenhorável. Então se você está devendo para banco, se você pegou um empréstimo consignado, se você está devendo contas comuns, SEDAI, Light, NET, cartão de crédito, essas dívidas, elas não podem penhorar o seu único imóvel. Agora, as dívidas que eu listei, como por exemplo, alimentos, créditos tributários, né? Então taxa de incêndio, IPTU, condomínio, se você é fiador, todas essas dívidas elas podem vir a penhorar o seu único imóvel. Então, gente, espero que eu tenha esclarecido para vocês esse ponto, tenha sido útil, proveitoso esse vídeo para vocês. Podem divulgar ao máximo de pessoas possíveis, divulga o canal da nossa querida UFRJ, tem vários professores dando dicas aqui importantíssimas para vocês, tentando colaborar nesse momento de pandemia. Gente, forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.